Está começando mais um Pampa Saúde aqui na Rádio Pampa. A obsessão pelo corpo perfeito, por uma alimentação saudável e a despreocupação com o que come podem causar transtornos alimentares em qualquer pessoa. No programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga organizacional e clínica Lívia Marques. Ela tem mais de 9 anos em experiência na área clínica com atendimentos focados em terapia cognitivo-comportamental. Olá, Lívia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, aqui no Pampa Saúde. Olá, Pedro. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Vamos conversar então. Lívia Marques, conta pra gente, existe um padrão real de corpo perfeito? Esse padrão real de corpo perfeito, hoje na nossa sociedade, ele é imposto, né? Existe um padrão de corpo magro, malhado. Isso também se deve muito a questões das redes sociais, das mídias sociais, né? Dessa questão de ser magra demais, ou magro demais, ou sarada demais. E, na verdade, a pessoa ela precisa se sentir feliz, satisfeita e com saúde, claro, isso é importantíssimo, para que ela viva uma vida boa, com qualidade de vida, de uma forma confortável, uma forma feliz, realizada. Agora, Lívia, conta pra gente, de que forma o excesso de cuidado ou descuido com a alimentação podem ser prejudiciais à saúde? A gente começa a pensar, né? Eu sempre falo sobre isso, quando a gente começa a falar sobre transtornos, sobre sintomas que ligam a transtornos, eu sempre falo no seguinte, que tipo de perdas você está tendo na sua vida? Perdas qualitativas, né? Perdas no seu dia a dia, por exemplo, eu estou me isolando muito, eu fujo da comida, eu fujo de encontros em que em que terão comida. Então a gente começa a ficar atento a essas questões. Hoje nós falamos muito sobre, por exemplo, compulsão alimentar, falamos muito sobre anorexia e sobre a bulimia, que são transtornos que são muito recorrentes, como alguns outros que estão por aí também, mas são 3 em que a gente hoje fala muito que, infelizmente, ainda acontece demais no Brasil inteiro e nesse mundo inteiro. Agora, além da questão da anorexia e da bulimia, quais são os principais tipos de transtornos alimentares, psicóloga Lívia Marques? Eu falo o seguinte, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, que eu acho que é importante a gente colocar isso para a sociedade, colocar isso para os nossos ouvintes, para que fique um pouco mais claro para eles. Então, quando eu falo, por exemplo, da anorexia, eu estou falando daquele desejo enorme e que faz com que você faça que você seja magra de qualquer forma. E aí não importa como você vai ser magra, é uma cultura do corpo perfeito. Aquilo que você acabou de me perguntar logo no início da nossa entrevista. É a cultura do corpo perfeito, é a magreza, é a pressão pela magreza, independente de eu pensar se eu vou ter saúde ou não. E essa questão da magreza, da anorexia, principalmente a gente começa quando começa-se a cortar produtos e alimentos que são ditos engordantes. Esse alimento é muito engordante, então eu não vou comer essa batata frita. Eu não vou comer esse hambúrguer porque ele é muito engordante. Nossa, macarrão, nem pensar que eu vou comer isso. Então as pessoas elas começam a deixar totalmente esses alimentos de lado, que podem ser feitos de outras formas, e elas não ingerem mais esse tipo de alimento. E aí, o que acontece muito com as pessoas anoréxicas? Elas se isolam demais, elas usam roupas muito largas, para que as pessoas não percebam o quanto ela está emagrecendo. Existe até um filme que foi lançado há pouco tempo, falando sobre essa questão da anorexia. O filme ele é forte, ele é impactante, mas ele traz uma realidade muito boa falando sobre isso. Da questão da balança. As pessoas elas fazem questão, por exemplo, de comer 1 grão de feijão, mas logo depois elas têm ações punitivas contra elas. Por exemplo, que a gente fala sobre a questão do purgativo, que vem totalmente focado a você induzir o vômito, a você tomar laxantes. Então, a anorexia, ela cabe a isso. E também a gente pode falar da bulimia. A bulimia, na verdade, você
come de forma ok na frente das pessoas, você tem um índice de massa corpórea relativamente normal, mas você come escondido de outras pessoas, né? Você tem essa questão do comer escondido das outras pessoas. Tem muitas pessoas que, por exemplo, guardam chocolates, comidas que são mais calóricas dentro do seu quarto. E aí, depois que elas fazem isso, elas comem de forma compulsiva. Comem de forma compulsiva e acaba também por gerar esse vômito, por causar esse vômito de forma que ela tem consciência total disso. E a compulsão. A compulsão alimentar é quando você come de forma normal na frente das pessoas, ou então você tem um comportamento de comer de forma demasiada, mas numa quantidade exagerada de verdade, em pouco espaço de tempo. O tempo muito curto e às vezes você não tem uma fome física para que você coma dessa forma. Nós temos esses quadros. E todos esses quadros, eles estão ligados a pessoas que têm algum tipo de sintoma de transtorno de comportamento, uma depressão, uma bipolaridade. São pessoas que, em muitos casos, se isolam e acabam por desenvolver esse tipo de transtorno por questões sociais, né? A gente fala muito das questões das redes sociais, da pressão do dia a dia. Isso não é dito apenas de hoje. Hoje é mais falado porque a gente tem canais com maior abertura, pessoas que falam mais e pessoas que não se escondem tanto e percebem que isso é uma doença real. Ok. Você está ouvindo Pampa Saúde e no programa de hoje estamos conversando sobre transtornos alimentares com a psicóloga Lívia Marques. Agora, Lívia, explica pra gente como funciona o psicológico de quem tem esses distúrbios alimentares. Essas pessoas, eu costumo muito dizer o seguinte, a gente trabalha muito com psicoeducação. Por que a gente fala em psicoeducação? Essas pessoas, normalmente, elas não sabem lidar com momentos frustrantes, com momentos de estresse, com problemas, às vezes, em família, em perceber que o outro pode ter um biotipo, pode ter um corpo de uma forma e essa pessoa não. Essas pessoas têm uma autoestima baixa, né? Porque se você olha o outro, eu quero ter aquele corpo, independe do jeito que eu vou conseguir esse corpo e eu faço mal para mim, a gente já liga uma antena de que tem alguma coisa muito errada. E essas pessoas, no decorrer de todo esse processo de transtorno, elas vão se isolando muito, fazendo com que a família, a rede de apoio delas, fique sem saber muito bem o que ser feito. Porque é necessário um tratamento. Na anorexia, a gente consegue perceber de forma muito mais clara. Porque quando a pessoa ela começa a causar esses vômitos, a mão dessa pessoa normalmente fica machucada porque ela precisa de um auxílio para fazer esse vômito. Ela normalmente corre para ela poder fazer esse vômito. E outra, ela emagrece de uma forma rápida demais e não passa uma imagem saudável. Então, a gente começa a ficar mais atento. Mas nas outras, tanto na compulsão quanto na bulimia, por ter o índice de massa corpórea relativamente normal, fica muito mais difícil de você detectar e começar a tratar isto. Então, são pessoas que se isolam, são pessoas que são deprimidas, são pessoas que apresentam transtornos mesmo de comportamento, transtornos de personalidade, e a gente percebe que são pessoas que sofrem. Agora, psicóloga Lívia Marques. Pessoas mais velhas, por exemplo, acima de 30 anos, também podem desenvolver transtornos alimentares? Sim, tanto pessoas mais velhas quanto crianças. Isso independe de idade. Por que eu falo isso? As pessoas mais velhas, as pessoas com 30 anos de idade, por exemplo, é quando a gente escuta muito, né, socialmente, que depois dos 30 o metabolismo da gente não é mais o mesmo. Ok, pode não ser. Mas o que a gente pode fazer para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, para que a gente tenha um corpo que seja
é bom pra gente, que não faça mal pra gente, né? E aí é a hora que eu falo, é a hora da autoestima, é a hora da gente procurar uma equipe multidisciplinar pra gente buscar essa saúde, pra gente buscar esse equilíbrio. A palavra de ordem é equilíbrio, mente e corpo em equilíbrio. Um psicólogo, um nutricionista, um check-up com um endócrino, com um cardiologista, para que aí sim você busque, na verdade, não dietas totalmente restritivas, não dietas mirabolantes e pensar que eu posso tomar qualquer coisa. Não é assim dessa forma. É uma reeducação alimentar, é uma reeducação da sua mente que vai fazer com que você elimine esse peso. Eu vou te dar um exemplo, Pedro. Eu, após o meu primeiro filho, eu já tinha engordado quase 30 quilos. E aquilo para mim me fazia muito mal, mas não me fazia mal apenas esteticamente. Me fazia mal também pelo fato de eu ter muitas dores nas costas, de eu estar começando a me sentir muito mal, muito cansada. E eu sou uma pessoa asmática. O que eu fui buscar? Na verdade, eu fui buscar uma equipe que pudesse me auxiliar nesse trabalho, que pudesse fazer com que eu eliminasse peso com qualidade de vida. Eu hoje, por exemplo, não peso mais 98 quilos, eu peso 56 quilos, continuei a minha alimentação, eu continuei fazendo a minha atividade física, eu não fiz cirurgia, então eu tenho certeza. Tudo depende do jeito que você vai trabalhar isso e do jeito que você vê essa situação. Por isso da importância de você ter um psicólogo, um nutricionista, um endocrinologista, profissionais que vão te auxiliar nesse trabalho. Eu faço esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, estou estendendo para outros locais. Então, eu acredito que a gente pode fazer sempre o melhor pensando na qualidade de vida. E eu falei também da questão das crianças. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, na infância a gente começa a perceber algumas questões em relação à alimentação. A gente fala sobre a seletividade alimentar, tá? Que são crianças que têm aversão a determinados alimentos, que não comem de jeito nenhum. E isso gera uma grande preocupação nos pais. Quando a gente fala sobre crianças, eu também vou colocar essa questão para os adultos, né? Para qualquer um, mas as crianças, a gente precisa sempre pensar no seguinte: essa criança teve algum problema ao nascer? Essa criança tem algum problema gastro, de estômago, de intestino? Ela tem algum problema para se alimentar? Ela já foi ao dentista? Ela já foi a uma fono? Já foi feito um levantamento disso tudo? Ok, levantamento feito não tem nada que leve a gente a pensar que tem algum problema físico. A gente parte para a terapia. Sendo que na terapia a gente trabalha tanto a questão do como essa criança se alimenta, de como foi o histórico de introdução alimentar. A gente trabalha também a família, de como essa família come, de como essa família se alimenta. Então a gente precisa prestar atenção nessas crianças. Aí a gente vai agora para as meninas. As meninas, a partir mais ou menos dos 7 anos, infelizmente eu tenho que dizer, a partir dessa idade, já começam a perceber ter como referenciais pessoas muito magras. Então, elas começam a idealizar um tipo de corpo. Eu tenho 33 anos. Quando eu era mais nova, isso a gente começava só a perceber quando a gente já era adolescente. E hoje, infelizmente, com toda essa globalização, com todo esse acesso, que essas crianças têm a tecnologia, que às vezes ela pode não ser muito boa, precisa ser equilibrada também, mas isso é um assunto para outro momento. Essas crianças precisam ter atenção, precisam de atenção para que os pais percebam o quanto essa criança está sofrendo. Então, a gente tem compulsão alimentar também na infância. A gente pode começar a ter questões de seletividade alimentar na infância. E a gente também precisa se atentar quando essa criança está querendo ter um corpo perfeito demais, a se exercitar demais, quando essa criança começa a pensar que está gorda demais. Isso para a criança não cabe. A gente começa a observar isso e a ter cuidado com isso quando é visto fisicamente, em exames, né? Em tudo isso, quando ela começa a ficar obesa, quando ela tem algum problema de colesterol, quando ela tem algum problema de diabetes. Fora isso, é atividade física normal, alimentação normal, uma vida normal para uma criança. Então, a gente precisa ter muita cautela com tudo isso.
Comer de mais ou de menos podem levar aos transtornos... Pera, vou de novo. Comer de mais ou de menos podem levar aos transtornos alimentares e esse é o nosso assunto de hoje aqui no Pampa Saúde com a psicóloga Lívia Marques. Agora, Lívia, como são feitos os tratamentos para transtornos alimentares? Então, esse tratamento, na verdade, como eu disse para você anteriormente, ele é feito da seguinte forma. É uma equipe multidisciplinar que vai fazer o tratamento com esse paciente. Psicólogo, de preferência terapia cognitiva comportamental, mais um psicólogo para chamar de seu, um nutricionista em que você tenha confiança, se for necessário um nutricionista, um clínico geral, para que você tenha um apoio e uma conversa entre todos esses profissionais. E também atividade física moderada, alguma coisa que te traga prazer. Às vezes pode ser um pilates, às vezes pode ser uma musculação, um exercício que te dê prazer, uma natação, um atletismo, uma meditação, mas algo que te dê prazer, te dê satisfação, que você faça com alegria. Isso é de extrema importância. Andar de bicicleta, por exemplo, é uma coisa que às vezes eu faço no meu final de semana. Então a gente precisa procurar pessoas profissionais que nos deem segurança, e também a gente se comprometer com isso, mas esse comprometimento ele vem aos poucos e também tem uma parte fundamental que eu esqueci de dizer. A família é de extrema importância em todas essas situações. A família é muito importante para que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso com esse paciente. Agora, Lívia, como que nós, pessoas leigas, podemos ajudar quem tem transtornos alimentares, além da participação da família, que tu acabou de falar que é muito importante? Sim. Como é que a gente pode auxiliar? Eu falei isso há pouco tempo numa entrevista. A gente precisa ser empático, saber desenvolver a empatia, dar atenção, saber respeitar o espaço dessa pessoa e tentar auxiliá-la da forma que ela necessita. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou te ajudando, eu quero te ajudar de alguma forma, eu estou fazendo tudo para te ajudar. Mas às vezes essa ajuda não é a ajuda que essa pessoa precisa. Então a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber tocar essa pessoa, para que essa pessoa tenha confiança na gente e para que a gente possa estar junto dessa pessoa de verdade, realmente. Então, se você tem alguma pessoa dentro da sua família, um amigo que esteja passando por isso, saiba conversar com ele sem pré-julgamentos. Converse de forma empática, de forma que você passe carinho, que você passe amor, que você passe confiança. Isso é de extrema importância. E fazer dietas constantes torna uma pessoa mais vulnerável a transtornos alimentares, Lívia? Sim, torna sim. Porque é aquilo que eu disse para você há pouco tempo, a reeducação alimentar, a prática de exercícios de forma rotineira e saudável é uma das melhores saídas que você tem. Por que a gente procura tanto dietas de forma rotineira? E por que não manter uma alimentação saudável e uma mente mais saudável? Esse seria um ponto, na verdade, que a gente pode estar levando em consideração e refletindo um pouco mais. Agora, psicóloga Lívia Marques, os distúrbios alimentares podem levar a outras doenças? Sim, podem levar a outros transtornos que a gente a gente chama de comorbidade. Vou explicar um pouquinho sobre isso. São outros transtornos que podem vir por conta deste. Como eu acabei de falar, por exemplo, a depressão é uma das situações. A gente precisa ter cuidado com isso. No caso da anorexia, pode causar problemas no sistema gastrointestinal da pessoa, né? Pela questão de você provocar vômitos excessivos e pelo fato de você tomar laxantes de forma excessiva e diuréticos também, que eu esqueci de falar sobre isso. E tem uma outra coisa, algumas pessoas que têm esses transtornos alimentares consomem uma alta quantidade de álcool. Então, tem muita coisa que pode acontecer. A gente tem que ter muito cuidado. Problemas de coração, problemas relacionados a álcool, depressão, bipolaridade e por aí vai, infelizmente. Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado.
Ok, estamos encerrando aqui mais um Pampa Saúde aqui na Rádio Pampa. Acabamos de conversar com a psicóloga organizacional e clínica Lívia Marques, que nos contou muita coisa a respeito de transtornos alimentares. Lívia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pedro, muito obrigada. Eu gostaria de dizer para vocês que eu faço esse trabalho no Rio de Janeiro, mas também em outros locais. Vou estar deixando meu telefone de contato, né, 21 997136690. No Facebook vocês me acham, psicóloga Lívia Marques, ou no Instagram, psicol.liviamarques. E também agora em março eu vou estar lançando mais um livro como coordenadora editorial, falando sobre os desafios de educar, onde a gente vai estar falando um pouco também sobre essa questão da infância, da alimentação da infância e muitos outros temas que a gente pode estar levando em consideração. Muito obrigada, foi muito bacana estar conversando com vocês. Muito obrigado, Lívia, e assim termina mais um Pampa Saúde aqui na sua Rádio Pampa.